Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 7 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Promovendo o uso dos salmos na oração. 3 textos aparecem aqui no nosso guia de estudos. O primeiro deles, o Salmo 105, verso 5, que diz: Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tiago 5, verso 13. Está entre vós alguém sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Quando olhamos aqui para esses 3 textos, à luz daquilo que estamos estudando essa semana, que é a oração dentro do contexto dos salmos, nós devemos nos lembrar de algumas coisas. Nem sempre nós temos o mesmo tipo de postura diante da vida. Nem sempre nós estamos alegres, nem sempre nós estamos tristes, nem sempre nós estamos agradecidos, nem sempre nós estamos com um espírito otimista buscando a Deus porque queremos, às vezes nosso coração está amargurado, angustiado, não temos vontade de buscar a Deus. Mas nós temos uma coisa como seres humanos, eu acho que é mais uma postura, onde nós temos a tendência de mascarar um pouco daquilo que vai dentro do nosso coração. Nós estabelecemos uns chavões quando nós vamos orar e começamos: magnífico Deus, louvado seja o teu nome em toda a terra, que todo joelho se dobre diante do Senhor, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E as pessoas vão pegando ali, às vezes, algumas coisas e nem pensam naquilo que estão falando. Quando nós olhamos para os salmos, além de canções, eles também são orações, como nós falamos ontem. E os salmos, eles são diferentes, eles expressam momentos diferentes da vida dos salmistas. Eu gostei muito aqui da divisão que a autora da nossa lição, ela mencionou a respeito dos tipos diferentes de salmos. Por exemplo, existem salmos que são salmos de lamento coletivo, salmos de ações de graças, salmos que são simplesmente canções, hinos, salmos penitenciais, salmos de sabedoria, que são salmos usados na busca pela sabedoria da parte de Deus e orientação da parte do Senhor, salmos que são históricos, salmos de ira ou raiva, salmos de peregrinação. Ao longo desse trimestre nós vamos ver vários tipos de salmos diferentes, mas sabe, esses salmos eles estão ali escritos de uma forma tão diferente um do outro, talvez porque o salmista quis expressar aquilo que ele estava sentindo. Quando olhamos para os salmos, a última coisa que a gente percebe é que o salmista está, de alguma forma, tentando esconder aquilo que ele está sentindo. Muito pelo contrário. Você percebe ali, de forma estampada no salmo, aquilo que o salmista está sentindo. Quando você pega alguns salmos de lamento, por exemplo, você percebe o salmista reclamando da vida e dizendo: Senhor, tá difícil, tá complicado. Quando eu olho para as outras nações e vejo essas nações atacando o teu povo e o que está acontecendo, Senhor, isso não é justo. Ele começa a reclamar, a lamentar diante de Deus. Salmos de ira, quando o salmista olha e fala: Senhor, até quando o ímpio vai prosperar? Apesar da sua maldade, eles estão se dando bem e eu tô aqui fazendo a tua vontade e as coisas não correm bem para mim. Você vai encontrar salmos onde o salmista, como por exemplo o Salmo 51, onde o Davi ele vai dizer: lava-me com sopo e ficarei limpo, purifica-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Ele vai mencionando ali que ele confessou o seu pecado. É um salmo que ele escreveu depois de ter cometido um pecado gravíssimo, depois de ter cometido adultério com Betseba. Ele vai escrever esse salmo e ele vai confessar, ele vai pedir perdão a Deus. Ele está abrindo, está rasgando o coração diante do Senhor. Existem salmos de ações de graças, onde o salmista ele levanta a sua voz, ele vai dizer: Senhor Deus, olha, eu louvo o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, e você percebe alegria fluindo através das palavras daquele mesmo salmo. Por que esses salmos diferentes estão ali? Bom, quando nós pensamos no salmo como uma forma de oração, nós somos exortados. Eu achei muito interessante aquilo que a autora da lição ela vai mencionar, que nós deveríamos começar de uma forma muito simples, estabelecendo, talvez durante um tempo específico, momentos nos quais nós vamos orar tendo como base os salmos.
Você pode começar de forma cronológica, Salmo 1, 2, 3, 4, ou você pode simplesmente escolher salmos tendo como base aquilo que eram os sentimentos dos autores, ok? Mas uma coisa que é fantástica aqui nesse contexto é o seguinte: quando você pega, entre outras coisas, você começa a orar tendo como base os salmos, você vai lendo aquele salmo, versículo por versículo, vai tentando entender o que o salmista está colocando ali e ao mesmo tempo conversa com Deus a respeito do que aquele texto está fazendo, está falando. Você vai encontrar um momento no qual o salmista está abrindo o coração diante de Deus e ele está tá clamando a Deus para que Deus o liberte, para que Deus o console, para que Deus opere um milagre na vida dele. E você vai pegando carona na oração do salmista e vai orando versículo por versículo, aplicando aqueles conceitos à sua própria vida. Eu confesso a você que houve um determinado ano, alguns anos atrás já, em que eu fiz isso. Peguei a partir do Salmo 1, orei em cima de todos os salmos. E conforme ia orando, conforme ia clamando a Deus, eu digo para você, eu cresci demais. Porque você começa a perceber princípios que estão estabelecidos ali nos Salmos. Volto a dizer, você pode pegar, escolher por tema, ou você pode simplesmente pegar versículo por versículo. Você vai se surpreender que haverão momentos em que o salmista vai pedir algumas coisas a Deus que talvez você não pediria. E aí você começa a pensar e dizer, Senhor, eu também preciso disso. Talvez o salmista vai colocar diante de você um desafio de viver à altura de alguma coisa que você não esteja vivendo. Ore, peça a Deus para que Deus te ajude a viver esses princípios. Eu quero, aliás, fazer um desafio todo especial para você. Já que nessa semana nós vamos orar em cima dos Salmos, ou nós vamos estudar a respeito da oração nos Salmos, escolha um salmo a cada dia e ore tendo como base cada versículo. Leia o versículo, pense sobre ele, o que o salmista está tentando dizer aqui. E depois pega aquele princípio dali e estabelece na tua própria vida e ore a respeito dele. Vou dar aqui um exemplo, vou pegar o salmo mais conhecido, o salmo do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, no original em hebraico está escrito o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Não é que nada vai me faltar, eu não vou sentir falta de nada. E talvez você vai orar isso e vai dizer, o que será que o salmista estava querendo dizer com isso? Aí você imagina o salmista lá sentado nas gramas verdes enquanto ele dirigia, enquanto ele cuidava do rebanho das suas ovelhas, ele se imaginando uma ovelha sendo cuidada por Deus como supremo pastor. E assim como as suas ovelhinhas estavam ali sem se preocupar com o futuro, porque o pastor, ele como pastor, o salmista, ele dirigia suas ovelhas ora para aqui, ora para lá, para que elas pudessem ter o alimento e a água, a segurança, protegendo das bestas feras. Aí eu imagino o salmista olhando para aquilo e dizendo, o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor provê comida, o Senhor provê alimento, proteção, o Senhor cuida de mim. Ah, Senhor, mas me ajuda a não sentir falta de nada. Me ajuda a me contentar com aquilo que o Senhor tem para mim. E aí você começa a orar em cima desse salmo. Eu vou dizer para você, é alguma coisa fantástica. Mas isso leva tempo. Isso leva dedicação da nossa parte, mas eu posso garantir a você que você vai crescer demais orando dessa forma. Assim como nós passamos por momentos diferentes na nossa vida, se daqui a pouco você está passando por um momento complicado, difícil, escolha um dos salmos, aonde os salmistas, eles clamam a Deus por libertação, por cura, ore junto com o salmista. Você vai realmente perceber coisas extraordinárias enquanto você usa a palavra de Deus como base para a tua oração. Está feito o desafio. Mas eu quero aproveitar nesse momento e orar junto com você, colocando diante de Deus cada pedido que vai no teu coração e também no meu. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado pela certeza que temos de que tu cuidas de cada um de nós. Nos colocamos agora em tuas mãos, pedindo, acima de tudo, que tu possas ler nosso coração, nossa mente, e que aquilo que é o teu propósito para a nossa vida que possa ser uma realidade. O Senhor conhece os pedidos, alguns deles foram enviados para a nossa comunidade de oração, outros estão no nosso próprio coração. Responde, Pai, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da lição de Escola Sabatina e o tema que estudaremos será confiança em tempos de dificuldade. Eu estudo a lição e você?